Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Pleno Sapiente. Hoje a gente vai continuar vendo as propriedades da potência e a gente vai ver a propriedade de distributiva. Tá? Então, distributiva, o que que é? Vamos dizer que a gente tem dois números aqui e a gente eleva ele a um expoente, certo? Então, a gente tem duas bases para o mesmo expoente, tá? Como que a gente faz isso, né? A gente pode separar isso e distribuir o expoente, tá? Então, fica 2 à quarta vezes 3 à quarta. Então, 2 vezes 3 elevado à quarta é o mesmo que 2 à quarta vezes 3 à quarta, tá? O mesmo funciona para a divisão. Então, a gente pode fazer aqui 5 dividido por 6 elevado à nona. Isso é o mesmo que 5 elevado à nona dividido por 6 elevado à nona, tá? Então, toda vez que a gente tiver um expoente elevando uma multiplicação de números ou uma divisão de números, a gente pode distribuir esse expoente, tá? Ele pode ir separadamente em cada número, tá bom? Bom, vamos fazer alguns exercícios agora sobre isso e também alguns outros exercícios sobre as regras que a gente viu na aula passada também, tá bom? Nesse primeiro exercício, então, a gente vai usar um pouquinho as regras de distributiva para entender direito como faz, tá? Bom, eu tenho aqui, então, 5 vezes 9 elevado ao cubo e 10 dividido por 7 elevado à quarta, tá? Então, como que tinha que fazer? Era só distribuir, né, o expoente. Então, esse expoente, ele vai aqui, ele vai aqui, certo? Então, vai ficar 5 ao cubo vezes 9 ao cubo, tá bom? Esse daqui é a mesma coisa, ó. Ele vai aqui e ele vai aqui. Então, fica 10 à quarta dividido por 7 à quarta, tá? Bom, vamos fazer um pouquinho de exercício também com letra. É importante saber, né? Exercícios algébricos. Então, ó, vamos relembrar um pouquinho das regras, né? Que a gente viu no outro vídeo. Então, eu vou colocar aqui para vocês A elevado ao cubo vezes A elevado a décima. Aqui, B elevado à quinta dividido por B elevado à nona, tá? E aqui, C elevado à quarta elevado à quinta, tá bom? Para a gente resolver isso, lembra que eu falei que o A, ele é base, certo? Então, não importa se é letra ou se é número, ele é base do mesmo jeito. Então, quando tem multiplicação e as bases são iguais, a gente pode somar os expoentes, certo? Então, aqui fica A elevado a 3 mais 10. Então, A elevado a 13, tá? Aqui, subtrai os expoentes, certo? A base é igual, então eu posso subtrair. B elevado a 5 menos 9. B
elevado a 5 menos 9 dá menos 4. E expoente negativo, não tem problema. É o expoente que eleva negativamente. Isso daqui pode ser escrito também dessa forma aqui, ó. 1 sobre b elevado à quarta. Por quê? Lembra que eu falei que todo número elevado a zero dá 1? Então, isso daqui é o mesmo que escrever b elevado a zero sobre b elevado à quarta. Isso daqui é b elevado a zero menos 4, que é b elevado a menos 4, tá? Então, b elevado a menos 4 é mesmo que 1 sobre b à quarta, tá bom? Agora aqui, como que era mesmo a regrinha? Multiplicação, né? Então, c, 4 vezes 5, então, c elevado a 20, tá? Agora, a gente vai fazer um pouquinho de uns exercícios com fatoração, tá? Então, aqui, A, B e C, tá bom? Eu vou escrever aqui para a gente pensar. Olha, 2 elevado ao cubo vezes 4 à quarta, tá bom? Vão pensando aí como que faz para reduzir para uma potência só, tá? Aqui, 4 à sexta sobre 16 ao quadrado, tá bom? E aqui, 3 ao quadrado vezes 27 vezes 27, tá? Bom, as regras de soma, subtração, multiplicação, né? A multiplicação não, porque tem um número só. Mas as regras de soma e subtração só podem ser utilizadas quando as bases são iguais, certo? Só que aqui a gente tem uma base 2 e aqui a gente tem uma base 4. Então, como que a gente faz para reduzir isso a uma potência só, né? A gente tem que pensar o seguinte, esse 4 aqui, ele é o quê? Ele é 2 vezes 2, certo? Então, a gente pode escrever ele como 2 ao quadrado, tá? Muito bem. Se a gente pode escrever ele como 2 ao quadrado, então essa conta fica 2 ao cubo vezes 4, que é 2 ao quadrado, elevado à quarta, tá bom? Isso daqui a gente sabe fazer, né? É só multiplicar. Então, fica 2 ao cubo vezes 2, 2 vezes 4, 8. Olha só, agora as bases são iguais, 2 e 2, então a gente pode somar. Então, fica 2 elevado a 8 mais 3. 8 mais 3 é 11. Então, isso é igual a isso, beleza? O próximo aqui, ó, a gente tem uma base 4 e uma base 16. Só que 16 a gente pode pensar como 4 vezes 4, certo? 4 vezes 4, 16. Ou 4 ao quadrado, tá bom? Então, a gente escreve assim, 4 elevado à sexta, eu vou pôr 2 pontinhos, tá bom? 2 pontinhos dividido é o mesmo que essa barra. Então, 4 elevado à sexta dividido por 4 ao quadrado, tá bom? Isso aqui a gente sabe fazer, é só multiplicar. Então, fica 4 elevado à sexta dividido por 4, 2 vezes 2, 4. 4 elevado à quarta, tá bom? Agora, as bases são iguais, 4 e 4. Então, é só subtrair, certo? Então, fica 4, 6 menos 4, 2. Então, 4 elevado à sexta dividido por 16 elevado ao quadrado é igual a 4 elevado ao quadrado, tá bom?
Esse último aqui, olha só. 27. 27, lá na tabuada, 3 vezes 9, tá? Agora, a gente tem uma base 3, uma base 3 e uma base 9. Só que esse 9 ainda não pode continuar, senão a gente não consegue juntar isso, né? Então, vamos desmembrar esse 9 aqui. 9 é 3 vezes 3, tá certo? Então, 3 vezes 3 vezes 3, a gente pode dizer que é 3 ao cubo. Então, 27 é 3 ao cubo, tá bom? Aí, a gente escreve 3 ao quadrado vezes 27, que é 3 ao cubo. É só somar agora, certo? Porque as bases são iguais, 3 e 3. Então, é só somar. 3, 2 mais 3, 5. Beleza? Agora, vamos fazer um pouquinho de uns algébricos um pouquinho mais complicadinhos. Vamos lá. A nossa letra A é 2A B ao quadrado sobre C ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado, vezes A ao quadrado C sobre B, tudo isso elevado ao cubo, tá bom? Vamos lá. Olha só. Primeiro, vamos usar a distributiva, né? Então, aqui, como que fica? Isso vai para esse, para esse, para esse, para esse, certo? Que nem a regrinha que a gente viu aqui agora. Então, fica 2 ao quadrado, A ao quadrado. Aqui, ó, é B ao quadrado. Então, B ao quadrado, tá? Aqui, ó, é C ao cubo ao quadrado. Então, C ao cubo ao quadrado, tá bom? Vezes A ao quadrado ao cubo. Esse vai para esse, para esse e para esse, certo? Então, A ao quadrado ao cubo. C ao cubo. E B ao cubo. B ao cubo, tá bom? Agora, vamos dar uma organizada nisso aqui, né? Colocar tudo que é A junto, tudo que é B junto, tudo que é C junto, tá bom? Então, olha só, 2 ao quadrado é 4. Então, 4 vezes o A. O A tem só em cima, né? Então, fica A ao quadrado vezes A ao quadrado ao cubo. A gente sabe como é que faz isso, né? Multiplica. Então, 2 vezes 3, 6. A sexta, tá bom? Agora o B. Vezes B ao quadrado. Multiplica também, né? 2 vezes 2, 4. Então, B à quarta. E agora tem um B aqui embaixo, ó. Então, a gente divide aqui. B ao cubo. Então, B ao cubo, tá bom? Agora, o C. Tem um C ao cubo aqui. E aqui, C ao cubo e ao quadrado. Então, a gente multiplica. 3 vezes 2, 6. Então, fica um C à sexta, tá bom? Bom, então, 4 fica sempre 4. Isso daqui, ó, base igual, A e A gente pode somar. 6 mais 2, 8. Então, A à oitava, tá bom? Isso aqui, base igual, B e B, a gente subtrai. Então, B elevado a 1. O 1 não precisa pôr, tá bom? Quando é elevado a 1, não precisa pôr. Aqui, o C. C e C é base igual. Então, vezes 3 menos 6 dá menos 3, tá?
Lembra esse menos 3 aqui, ó? Eu posso escrever 1 sobre a potência, né? Então, o resultado final disso é 4 vezes A à oitava vezes B dividido por C ao cubo, tá? Então, isso daqui a gente simplificou nessa fração aqui, beleza? Vamos fazer mais um. No exercício 5, então, a gente vai fazer o seguinte. 2 vezes A vezes B ao cubo dividido por 5x à quarta, tudo isso elevado a menos 2, tá? Então, vamos lá. Lembra que eu falei que quando é elevado a um número negativo, é como se fosse 1 sobre a fração, certo? Então, isso aqui vai ficar 1 dividido por 2 vezes A vezes B ao cubo ao quadrado, dividido por 5x à quarta ao quadrado. Eu fiz a distributiva aqui, tá bom? Como tá 1 sobre, então aqui perde o sinal negativo e eu distribuí para a parte de cima e para a parte de baixo, tá bom? Quando a gente tem uma fração assim, é só a gente multiplicar invertendo denominador e numerador, certo? Então, isso daqui vai ficar 5x à quarta ao quadrado sobre 2 vezes A vezes B ao cubo ao quadrado, tá bom? Então, toda vez que tiver um número negativo aqui, é só inverter a fração. Se não for a fração, fica 1 sobre, tá bom? Mas é só inverter. Então, aqui, vamos usar a distributiva de novo, tá bom? Então, 5 ao quadrado vezes x à quarta ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado, vezes A ao quadrado, vezes B ao cubo e ao quadrado, tá bom? Agora, fazer a conta, né? 5 ao quadrado, 25. Aqui é só multiplicar, certo? Regrinha de multiplicação. X, 4 vezes 2, 8. 2 ao quadrado, 4. Vezes A ao quadrado, vezes B ao cubo e ao quadrado. Só multiplicar, certo? 2 vezes 3, 6. Então, isso é igual a isso, tá bom? Vamos para o exercício 6, então. No exercício 6, a gente vai fazer uma coisa um pouquinho maior. Olha só. 3x ao quadrado y dividido por A ao cubo B ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado, dividido por 3x y ao quadrado, dividido por 2a ao quadrado, b ao quadrado, e isso elevado
ao cubo, tá bom? Bom, como que a gente resolve essa coisa gigante? Não se preocupem, é fácil. Olha só. Primeiro, vamos ver aqui, ó. Eu vou distribuir o 2 nessa parte de cima, nessa parte de baixo, e o 3 também, aqui em cima e aqui embaixo, tá bom? Então, a gente vai ficar 3x ao quadrado y elevado ao quadrado, dividido por a ao cubo, b ao cubo, quadrado, tá bom? Dividido por 3x y ao quadrado ao cubo, dividido por 2a ao quadrado, b ao quadrado, ao cubo, tá bom? Olha aqui, ó, é um sinal de divisão. Quando a gente divide uma fração, a gente copia a primeira, substitui o sinal de divisão por multiplicação e inverte a segunda fração, certo? Então, a gente copia a primeira, multiplicação e inverte a segunda. Então, vai ficar o que estava embaixo vai para cima, 2a ao quadrado, b ao quadrado ao cubo, e o que estava em cima vem para baixo, 3xy ao quadrado ao cubo, tá bom? Bom, agora a gente vai distribuir esse expoente em todos os termos dentro dos parênteses, tá bom? Então, fica 3 ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado, dividido por a ao cubo ao quadrado, b ao cubo ao quadrado, vezes 2 ao cubo, certo? A ao quadrado ao cubo, b ao quadrado ao cubo, dividido por 3 ao cubo, x ao cubo, y ao quadrado ao cubo. Ufa! Vamos lá. Aqui, ó. Vamos juntar tudo que é igual, tá bom? Então, aqui a gente tem 3 e 3. Então, 3 ao quadrado dividido por 3 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes x, aqui tem x e aqui tem x. Então, x ao quadrado é só multiplicar. Fica x, 2 vezes 2, 4. X à quarta dividido por x ao cubo, vezes o y, aqui tem y e aqui também. Então, y ao quadrado dividido por, aqui é só multiplicar, 2 vezes 3, 6. Então, y à sexta, tá bom? Agora o a, aqui tem a, aqui tem a. Então, aqui, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 2, 6. Então, a sexta sobre a sexta, beleza? E o b, 2 vezes 3, 6 e 3 vezes 2, 6. Então, fica b à sexta sobre b à sexta, tá? Bom, aqui, então aqui é só subtrair. 2 menos 3 dá menos 1. 3 elevado a menos 1. Vezes 2 elevado ao cubo, vezes 4 menos 3, 1. X elevado a 1, que não precisa pôr, tá? Vezes y, 2 menos 6. 2 menos 6 é menos 4, então y elevado a menos 4, tá?
Aqui, 6 menos 6 é 0. Então, A elevado a 0 vezes 6 menos 6, 0. B elevado a 0. Olha só, aqui está elevado a menos 1. Lembra que eu falei que quando eleva a menos 1, fica 1 sobre o número? 1 sobre a potência? Então, aqui vai ficar 1 sobre 3. Mas eu já vou colocar esse número aqui. Então, aqui fica 1 sobre 3, vezes isso, que é 8. Então, fica 8 sobre 3, tá bom? Vezes x. Esse daqui vai para baixo também, certo? Então, vezes y à quarta. Aqui, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, isso é 1 e isso é 1. Então, não precisa pôr aqui. Então, o nosso resultado é 8x sobre 3y à quarta. Olha só. Tudo aquilo lá, grandão, resume a isso aqui, tá bom? Vamos agora fazer um exercício, exercício 7, com potência em números negativos, tá? Então, vamos aqui. A, B e C. Vamos pensar em menos 8 ao cubo menos meio à quarta e menos 10 a menos 2, tá bom? Bom, o primeiro aqui. A gente vai fazer o seguinte, é uma potência como qualquer outra. Então, menos 8 vezes menos 8 vezes menos 8, certo? Aqui, ó, a gente multiplica, normal. 8 vezes 8, 64. Vezes 8, 512, beleza? Agora o sinal, olha. Negativo com negativo dá positivo. Com negativo, negativo. Então, menos 8 ao cubo vai ser menos 512, beleza? Aqui, mesma ideia. 1 sobre 2, menos 1 sobre 2, vezes menos 1 sobre 2, vezes menos 1 sobre 2, vezes menos 1 sobre 2. 4 vezes, não é certo? 1, 2, 3, 4, tá? Então, a gente vai aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, 1 sobre 16. E o sinal? Negativo com negativo, positivo. Positivo com negativo, negativo. Negativo com negativo, positivo. Então, menos meio elevado à quarta, sinal positivo. 1 sobre 16, tá? Agora, esse daqui, ó. Então, a gente vai fazer menos 10 vezes menos 10. Só que aqui é negativo. Então, é 1 sobre isso, tá bom? E aí, como é que fica? 1 sobre 10 vezes 10 dá 100. Negativo com negativo, positivo, tá?
Então, a gente pode associar o seguinte: toda vez que o expoente for par, o sinal é positivo. Toda vez que o expoente for ímpar, o sinal é negativo. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um like aí embaixo. Se inscrevam no canal e continuem acompanhando, que em breve a gente vai ter mais exercícios sobre matemática básica, beleza? Tchau para vocês!